Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de reflexões em torno da proposta do Evangelho e também de preces e vibrações. Vamos ler o capítulo 32 do livro Vinha de Luz através do benfeitor Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier. O título é Em Nossa Luta. Na sequência faremos a prece e os comentários. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, 13:10. Comentários do benfeitor. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta, algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais. Nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Elevemos o pensamento a Jesus para agradecer ao Divino Mestre a oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, nessa hora da humanidade, com os recursos do Evangelho à luz da doutrina espírita, que tanto nos consola, acalma, orienta, amplia a nossa visão, nos auxilia na compreensão do porquê das coisas, bem como das nossas vidas. Que consigamos manter elevado o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa esperança e fortalecidos caminharmos com segurança em nosso dia a dia. Guarda-nos, Senhor, para que as reflexões venham ao encontro de nossas necessidades e que aumentemos a vigilância em nós mesmos. Pedimos ainda que fortaleça os nossos entes queridos e ilumine e ampare os nossos lares. Muito obrigado, assim seja. Queridos amigos, nós observamos com Emmanuel que todo relativo poder que nós temos na Terra, na vida, são as concessões do alto por dádiva delas, justamente para que consigamos desenvolver uma tarefa com o objetivo de aprimorar o nosso espírito. Aquilo que tem valor, nós temos que tomar cuidado para que a nossa luz não se converta em trevas, que as nossas luzes não se tornem instrumentos de queda,
Porque se são possibilidades no bem, habilidades, oportunidades para desenvolvermos um projeto superior, se utilizarmos com o nosso tormento, poderá ser instrumento de queda. E os exemplos são bem simples, porque assim tem que ser o nosso entendimento. Vamos imaginar alguém que tem carisma e consegue envolver as pessoas, mas tudo que essa pessoa fala é ironia, é de pouco valor moral, são críticas. O que ela vai plantando na mente alheia? Imaginemos alguém que, com seu magnetismo ainda, consegue impulsionar os demais que estão à sua volta. Aquelas pessoas que aglutinam os outros em grupos. Vamos por esse caminho e todos vão. Vamos por essa estrada e todos seguem. Temos que tomar cuidado para que os caminhos e as estradas direcionem a Deus. Porque quantos não podem dar ordens para o despautério, para o desequilíbrio, para a revolta, para a inconformação, para a queda? Se temos algum comando, algum poder, seja na nossa empresa, no nosso trabalho, seja no nosso lar, pois em casa há aquelas pessoas que são naturalmente consultadas, são ouvidas para isso ou para aquilo. Se, no entanto, por esse poder também pisamos, menosprezamos a opinião alheia, ou nos consideramos acima dos demais, não estamos trabalhando para o Cristo, mas para os nossos interesses inferiores, menosprezando esses recursos do alto. Qual é o que te destaca? Qual é a virtude, a habilidade, a oportunidade que te destaca? Tens utilizado de forma superior? Podemos perceber isso através do que se fala quando chegamos num ambiente. Olha que interessante. Quando estamos entre amigos, quais são os assuntos tratados? Qual é o clima espiritual reinante? Às vezes podemos chegar num lugar e logo começam as reclamações contra isso e contra aquilo. Mas foi somente chegarmos. Chegamos num local e as pessoas começam a falar da vida dos outros. Chegamos num ambiente e podem oferecer bebidas alcoólicas, outros atrativos do mundo. Mas também podemos chegar num ambiente e pacificar. Podemos chegar num local e as coisas se acalmarem, se falarem de Deus. Conta-se que, certa vez, Chico Xavier teve que ir a uma casa de meretrício e, chegando lá, todas as irmãs que lá estavam se uniram em prece com ele. Olha o perfume de Chico. O perfume são as vibrações. A proximidade dele inspirava aquilo que é elevado, aquilo que é superior, consolo da alma. Quais são os perfumes que, por sua vez, por nossa vez, exalamos?
quanto mais espirituais, e aquilo vivido de forma correta no nosso íntimo, mais próximos dos objetivos estaremos. Agora, podemos e devemos multiplicar os recursos que trouxemos, ainda que sejam as dádivas. É igual à parábola do talento. A parábola dos talentos, onde um recebeu 5, outro 2, outro 1, de acordo com a capacidade. E o importante era não enterrar, mas movimentar, dobrá-lo. Nesse sentido, aproveitarmos aquilo que temos de facilidade para o bem. Para pensar em algo bom. Aquilo que eu gosto de fazer para ter um objetivo maior. Quando lemos os infortúnios ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando observamos a Dama da Caridade fazendo as visitas, aquelas senhoras que bordavam, que teciam já pensando no inverno, vejam, aproveitavam a ideia de alguém, porque alguém teve essa ideia, mais a habilidade reinante, e faziam algo no bem, algo positivo para aquelas crianças, aqueles senhores, quem quer que pudesse passar frio logo mais. As senhoras que gostam de cozinhar, que gostam de fazer bolos, por que não, uma vez por mês, fazer um e doar num lar de idosos? Ou numa casa transitória, numa creche? Aqueles que têm facilidade, que gostam de limpar terrenos, por que não oferecer-se para cuidar de um jardim, de uma instituição de caridade uma vez por mês? Estou usando um recurso, algo que eu tenho em mim em prol do próximo, alguém que é da música. Tocar uma vez por mês, de forma gratuita, em benefício do próximo. Um profissional da beleza, um cabeleireiro, uma manicure, pedicure, prestar um serviço para alguém que não tem condições para aquilo. Um dentista, um odontólogo, prestar uma assistência àqueles que não têm recursos para tal. Já temos a habilidade naquilo. O médico possuindo a oportunidade de, como Bezerra de Menezes, auxiliar de forma gratuita alguns corações. Naquilo que nós somos, entre aspas, bons, que temos aptidão, que fazemos com naturalidade, como potencializar? Para que cada vez mais esse recurso em mim engrandeça e eu consiga servir a Deus servindo o próximo. Com certeza você tem muitos predicados positivos. Analise e hajamos no bem. E assim, meus amigos, elevando o pensamento ao nosso Mestre, vamos pedir a Ele que nos fortaleça, que nos abençoe nessa oportunidade, iluminando a nossa água. Que os bons espíritos coloquem os fluidos que mais necessitamos para revigorar-nos. Ilumine o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, nossos centros de força, célula a célula, que estejamos iluminados, bem como todo o nosso corpo físico. Envolva, Senhor, os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionar.
Ilumine os que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nas creches e orfanatos, nos lares em desequilíbrio, morando nas ruas. Ilumine cada coração. Envolva a todos, Jesus. Ilumine o Brasil, nosso Brasil, para que aqui reine a justiça misericordiosa, consoante o Pai, e não a justiça do homem, via de regra vingativa. Que os governantes governem pelo povo e para o povo, conectados com o alto, e que cada um de nós façamos a nossa parte bem feita. Não delegando responsabilidades, mas fazendo o que nos cabe. Muito obrigado, querido amigo Jesus. Bons espíritos sejam conosco hoje e sempre. Assim seja.